Todo e qualquer ato de criação, ele está muito ligado aos fazeres. Se você pensa, mas não executa, você não vai conseguir desenvolver nem seu pensamento e nem o exercício do fazer. Isso aqui é o torno, né, que é conhecido. Quem fala em cerâmica normalmente já vem em mente o torno, né? É um equipamento usado ainda na época dos egípcios, já se usava o torno para cerâmica. Sendo que esse aqui já é mais contemporâneo, esse aqui é elétrico. E estou fazendo uma tigelinha como uma demonstração. Mas aqui você pode fazer toda e qualquer peça circular. O torno só trabalha a peça circular. Isso aqui é uma peça ela já está pronta para sair daqui, né? Ela sai normalmente num suporte e daqui umas 3 ou 4 horas ela vai sair, largar daqui e eu vou dar acabamento na parte inferior. Sim. Beleza? Eu sou natural de Catolé do Rocha. Eu nasci no município, na Fazenda Buenos Aires, município de Catolé do Rocha, interior da Paraíba. Era muito comum naquela época você ter alguém que confeccionava os utensílios, tipo os alguidares, os potes, as vasilhas do cotidiano, né? E normalmente isso tinha uma pessoa naquela comunidade que é quem desenvolvia esses objetos. Eu tinha uma tia-avó que era uma ceramista, no caso chamava de louceiras, né? Fazia as louças, e ela atendia às necessidades daquela comunidade. Então eu sempre acompanhava esses fazeres, isso me chamava muita atenção. E aí eu desenvolvia alguma coisa, eu modelava alguma coisa em cera de abelha. Meu pai, como era agricultor, ele normalmente tinha cera de abelha para vedar os silos, que era onde armazenava os cereais. E aí eu sempre tinha acesso à cera de abelha e ali eu modelava alguma coisa. Os bichos, normalmente o cotidiano, né? Acho que ninguém vira artista plástico, acho que você faz uma opção de vida, né? Todos nós temos sensibilidade e essa sensibilidade pode ser trabalhada e direcionada de acordo com as suas ambições, né? E no meu caso, eu acho que era um sonho, uma fantasia, essa coisa do interior, de querer fazer algo que viesse a acontecer e tal. E essa é uma busca constante de todo ser humano, né? Eu nasci em 57. 58, pela história, foi o período mais difícil do Nordeste, que foi uma das maiores secas. Não me mataram, eu não morri naquele período, então não seria depois disso que eu iria permitir mais morrer, né? Quando a Dona Creuza permitiu e me deu o ar realmente dos primeiros respiros, então eu não permiti mais que ninguém tirasse esse direito de oxigenar minha alma, né? Então, eu não sei se eu consegui, eu tento, eu busco, eu trabalho todos os dias com o objetivo realmente de superar essas dificuldades, que não é minha não, é de toda e qualquer profissão. Eu tenho uma vida, um estilo de vida muito peculiar, eu não vivo de aparições, eu não vivo de restaurantes sofisticados, eu não vivo de grifes, então eu sou uma pessoa muito na minha, eu procuro viver muito o meu cotidiano mesmo, dentro do meu quintal. Procuro ver, através de meios realmente que me proporcionam estar atento ao que está acontecendo lá fora, mas o meu convívio é daqui para o interior. Em 82, no antigo Hotel Tropicana, aqui em João Pessoa, e era só pintura. Em 85, eu realizei já uma exposição com pintura e cerâmicas. E de lá para cá, eu sempre que vou expor, eu procuro expor os dois segmentos, né? A primeira exposição foi com pintura, mas eu já desenvolvia alguma coisa com relação à modelagem. Aí em 85 foi quando eu fiz a exposição de pintura e escultura. Eu acho que ambos dialogam de forma muito homogênea. Essa coisa de separar a pintura e a escultura é muito mais de quem não tem a experiência realmente de lidar com isso. Mas tanto na pintura como na escultura, tanto na pintura você procura volumes, que seria o lado escultural, como na escultura, que seria tridimensional, você busca a pintura, você busca cor, tá certo? Apesar de que a escultura, ela é volume e não cor, mas se trabalha as cores, né? Além do mais, quem trabalha com cerâmica, você vai adquirindo uma caligrafia, assim como na literatura. Se você pegar um poema de Sérgio Castro Pinto, independente de você ver a assinatura dele, você vai reconhecer pela forma dele se expressar que o poema pertence a ele, desde que você tenha essa identidade com a literatura que ele desenvolve, tá certo?
Se você pegar um texto de Saramago, por exemplo, você vai identificar que o texto é de Saramago, pela ausência das vírgulas, da pontuação e tal. Então, além dos temas, né, do que ele desenvolve, a forma como ele se expressa. Então, é mais ou menos isso. O artista plástico, ele tem uma linguagem. Desde que você tenha uma familiaridade, você vai terminar identificando o trabalho dele aqui ou em qualquer lugar. Quando eu desenvolvo algo que eu não gosto, eu desmancho na mesma hora, seja pintura, seja escultura. Eu sou extremamente crítico com relação ao que eu faço. Eu sou tão crítico que às vezes eu temo destruir tudo que eu já fiz, né? Isso é muito espiritual também, né? Tem muito a ver com o estado de espírito que você se encontra, né? Você quando desenvolve algo, tem muita coisa que eu vejo hoje, que eu fiz algum tempo atrás, que eu acho muito bom. Tem coisas que eu digo, porra, como é que eu fiz um negócio tão ruim desse? Mas é você, né? Você não trabalha para você, você quando desenvolve, você desenvolve com o objetivo de mostrar para alguém, que alguém veja o que você... Isso é uma escrita, né, em tese. Quando eu acordo com o objetivo de buscar concluir algo que eu deixei para fazer, para realizar. Então eu estou sempre buscando isso. E aí você vai ter as motivações do dia a dia, ou desencantos, você tem que estar muito antenado com relação a isso, para que você não se torne uma pessoa tão amarga diante dos momentos que a gente está vivendo, para que você não fique tão desencantado e não consiga mais trabalhar, né? Ou então se tornar um negócio tão amarga que nem você consiga mais diluir isso, né? Então eu procuro filtrar essas coisas e trabalhar de uma forma muito profissional, né? Muito de operário, né? Esse aqui é um trabalho novo, é um trabalho recente que eu estou desenvolvendo, que é a cerâmica pedra. É uma cerâmica queimada em alta temperatura, ela é vitrificada a parte interna, tá certo? E depois ela é polida com um equipamento montado aqui na própria oficina, que é utilizado uma lixa de aço inox. E aqui a mesma coisa, você tem a cerâmica utilitária, que pode ser servido para um jantar, um café da manhã, enfim. Assim como Gaudí, quando em 1800 e pouco começou a se utilizar realmente dos cacos, dos retratos realmente da artesania lá em Barcelona, e revestir as suas obras, não era um motivo meramente ecológico, era um interesse realmente artístico, né? Então a reciclagem é uma necessidade humana hoje. No meu caso, é uma necessidade também para o meu trabalho, um complemento do meu trabalho. E o mundo contemporâneo é isso, você pode se utilizar de trechos de um escrito por um escritor X para complementar um texto seu. Isso chama-se... não é uma reciclagem, mas seria uma forma de se utilizar de algo que já está feito, tá certo? Complementando uma obra sua. Isso não vai tirar a sua competência. O Prato é Porco, ele é acho que da década de 90, se eu não me engano. E ele tinha como principal propósito exatamente fazer com que a gente tomasse banho com a lama que existia naquele momento. E eu estou vendo que a lama não existia naquele momento, a lama sempre existiu, né? Eu fiz um documentário com os porcos que eram criados lá, tem uma pocilga lá dentro do lixão do Roger. E no período a gente estava vivendo um momento muito complicado politicamente. E aí eu comecei a trabalhar os porcos, não só na escultura, como também na pintura. E eu utilizava das chitas na pintura e os porcos à mesa. Os porcos sobre a mesa e os porcos à mesa. Então era uma coisa bem... E no dia da abertura foi feita uma projeção com esses porcos lá da pocilga lá do lixão. E foi projetado na entrada da galeria, onde quem entrasse na galeria passava por dentro dessa imagem, dessas projeções. Então os porcos eram projetados nas pessoas que entravam na exposição. Era bem interessante. Depois eu fiz o Rato no Poder, que eram gabirus grandões, de paletó e gravata, lá na Praça da Independência. Isso também saiu, houve uma repercussão nacional e tal. Enfim, eu sempre procurei trabalhar coisas que fazem parte do cotidiano e tal, e que normalmente tem cunhos políticos. Eu tenho procurado trabalhar exatamente o inverso. Eu tenho procurado filtrar essas coisas para que eu não fique tão indignado e não consiga mais nem executar alguma coisa, entendeu? Tenho procurado trabalhar o cotidiano de uma forma mais sublime, mais rica em termos de imagem e tal. Eu acho que, apesar dos pesares, o Brasil vive um outro período, com todas as dificuldades do momento, mas eu acho que o Brasil melhorou muito. E espero que as pessoas tenham consciência disso e que mais cedo ou mais tarde, toda cheia traz água turva. E depois essa água decanta e aí você tem tempos bem melhores. Eu espero que o Brasil esteja vivendo mais ou menos isso na política. Eu realizei exposições na Espanha, Portugal algumas vezes, França,
Mas isso não tem muita importância não, existe muito mais uma necessidade de autoafirmação do que mesmo uma coisa, seja comercial, seja cultural. É importante que se exponha, sim, mas é muito mais como uma forma de você conseguir realmente chegar lá e conhecer e ter acesso realmente à formação cultural deles, que aí sim você visitar museus, você visitar grandes exposições nas galerias. Mas você, quando chega lá, normalmente essas exposições não têm essa dimensão que o pessoal dá quando chega aqui. Normalmente não tem essa dimensão. Normalmente são espaços que não têm esse significado. Veja o seguinte, veja quando um artista que não é realmente renomado lá fora vem expor aqui, quem é que vai para a exposição? É a mesma coisa, veja dessa mesma forma. Então, existe muito away, sabe? Você é muito mais importante quando você consegue ser percebido no seu próprio terreiro. Aí você tem que cantar de galo no seu terreiro. Se você cantar de galo aqui, o galo do vizinho canta, o outro vai cantando, quando você espera ter uma cantoria em todos os lugares onde se encontram os galos, né? Já estou fazendo 60 anos. Trabalho com isso há mais de 30. Então já passei muitas secas e sei que outras virão, tá certo? E eu tive que, de acordo com o que eu sempre ouvi como ditado popular, que a dor ensina a gemer. Eu já gemi muito e tenho aprendido durante o decorrer do tempo e das grandes crises as quais a gente já vivenciou, nos anos 80, nos anos 90, que foi exatamente quando eu comecei a trabalhar, encontrar alternativas para que eu pudesse realmente subsidiar meu próprio trabalho, sem que dependesse diretamente das vontades outras. Paguei um preço caro, pago até hoje, e procuro enveredar e trabalhar a plasticidade dentro dessa concepção. E aí vem uma extensão. As artes plásticas, ela é muito extensa. Eu fui me utilizando realmente dessas buscas e dessas necessidades realmente de ampliação e buscando equipamentos que pudessem me auxiliar e antecipar e encurtar tempo. Então eu tenho procurado trabalhar dessa forma. Isso já pelo menos desde os anos 90 que eu comecei a desenvolver os primeiros objetos como alternativa realmente de objetos menores, não que tivesse menos importância, que não é o tamanho que vai dar a importância do trabalho, mas sim a ousadia. E aí, em cima dessas histórias que eu tenho buscado e tenho conseguido realmente superar. E participei. A Paraíba tem uma coisa muito importante, que é o Salão do Artesanato. Ele surgiu no início de 2000 e eu participei desde o primeiro. Visitei vários estados, participei de grandes salões nacionais, de feiras nacionais. E percebi que os artistas não podem se resumir a uma escultura ou uma pintura, mas sim a expandir e trabalhar tudo aquilo que ele acha que deva ser feito. E aí ele pode ter uma resposta que seria a sua própria sobrevivência, tá certo? Com dignidade, sem achar que o dinheiro é que vai resolver sua vida, mas sim seus fazeres, suas necessidades espirituais. O dinheiro virá, se ele tiver de vir, virá. E não precisa de muito, basta que você tenha realmente honra e integridade, até intelectual, para que você possa realmente trilhar sem ter medo de falar aquilo que você deseja falar. No próximo bloco eu gostaria de ver a Suelira, essa grande atriz paraibana, que é uma da referência do Val do Sarapalha. O teatro é muito visceral, assim, eu me sinto bem nessa casa, sabe? Sim. Me sinto bem, assim, é como se reacendesse, sabe? É como se você tivesse uma sensação de que você está viva. Começou em 1975, né? Assim, quando eu decidi realmente de brincar, de fazer teatro. A gente era muito jovem, tinha uns 12, 10 anos, quando nós resolvemos esse grupo de crianças lá no interior da Paraíba, em Cajazeiras, de lugar de brincar, de bola, de boneca, e a gente achou melhor fazer espetáculo, que até então a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente achava que era drama. E a gente montava os espetáculos baseados em fatos reais da cidade, e ia apresentar no quintal da casa de um dos membros do grupo e chamava a família toda, a vizinhança toda para assistir. E eu cresci também vendo meus irmãos, Buda, Nanego, Bertrand, fazendo a Paixão de Cristo em Cajazeiras. Eu trabalho na prefeitura, né, do município
coordeno um centro que é para profissionalizante, centro profissionalizante, onde administro aulas para idosos, né? Pintura em tecido, canto, violão, artesanato em geral. E fora isso, eu faço meu teatro. Teve uma época que surgiu um festival de teatro em Cajazeiras, festival universitário, né, em Cajazeiras, e Luiz Carlos Vasconcelos foi administrar um curso lá em Cajazeiras. E convidou a gente e a gente se inscreveu para fazer a gente era tudo pequeno, né, com a vontade de ver teatro de fora, e a gente assistir e começamos a fazer esse curso com o Luiz Carlos, e o Luiz Carlos ficou encantado com aquelas crianças, com aquele vigor, aquela força, aquela vontade de fazer teatro, e jovem fazendo teatro para adulto, né? Ele fundou o grupo junto com a gente em Cajazeiras. Nós fizemos um teatro bem 12 anos juntos. Foi quando a gente foi... o grupo se desfez em 1982, quando a gente montou Beice de Estrada, que era um espetáculo onde Marcélia foi consagrada com a Aura da Estrela. Luiz Carlos me convidou para mim fazer esse espetáculo com ele. E aí, assim, eu ainda era muito jovem, não tinha muita noção do que isso ia acontecer. Sei que fiz o espetáculo, adorava fazer o personagem que eu fazia. E o espetáculo foi convidado para ir para o São José do Rio Preto, um festival em São Paulo, e daí estourou para o mundo todo. E aí daí eu fui, depois daí foi que surgiu outros convites. Um córrego, Sarapalha era um lugarejo, que tinha 2 velhos, né, doentes da malária. E eu fazia uma negra, que no livro ele só é citado, Negra Seição, ela não tem vida na história, no conto do livro de Sagarana, né? E Luiz Carlos deu a vida a essa velha. Ela fazia muita muganga, ela tinha as crenças religiosas dela, que era o fogo, a água, o misticismo, ela acreditava muito nisso. E assim, foi tão lindo o personagem, assim, que ela dizia tudo, né? Era assim, ela não tinha fala, mas tudo que ela fazia impressionava, a forma de como ela andava, de como ela fazia as coisas. O linguajar, que era uma língua que não eu me lembrava, pesquisei muito as velhas do interior. Eu me lembrava muito da minha avó, como o Luiz Carlos fez, não tem texto, mas você vai criar um linguajar qualquer. Foi o que realmente marcou mais a minha carreira, né? Foi um personagem muito tenso, assim, muito bonito, assim, de uma humanidade assim, enorme. E foi onde me projetou para os cinemas. Até então eu não sabia realmente o que era, não sabia lidar com a câmera, não sabia, achava que era a mesma coisa do teatro, né? Mas não era. Depois com o passar do tempo, que eu fui tendo experiência com outros filmes, foi que eu fui ver que a linguagem do cinema é completamente da linguagem do teatro, diferente da linguagem do teatro. Walter Salles queria fazer esse filme Central do Brasil e veio para o Nordeste fazer teste. E disseram para ele que tinha esse grupo, o Grupo Piolim, né, daqui da Paraíba, e que tinha esse espetáculo maravilhoso. E aí ele veio e abriu o teste para a cidade toda. E eu fiz o teste. Aí eu fui sem saber, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Saí daqui, fui para o Rio, ensaiar a primeira etapa, ensaiar com Fernanda Montenegro. E na realidade eu fiquei muito nervosa. Foi assim um choque, foi uma coisa completamente diferente. Eu disse, não, teve um momento que eu disse, não, deixa eu voltar, eu vou para Cajazeiro, para João Pessoa, meu lugar é lá, eu gosto de fazer teatro, não entendo nada de cinema. Nos ensaios eu fiquei meio nervosa, né, porque estava na frente, na presença dela, mas depois quando eu chegava no hotel à noite, eu botava a cabeça no travesseiro e dizia, mas que começava a pensar, sabe, assim, achando ela, né, aquela coisa, um monstro na minha frente. Eu dizia assim, eu tenho que combater esse monstro. Aí começava a pensar, não, peraí, ainda é um ser humano, né, que
estar fazendo um trabalho, eu também fui chamada para fazer esse trabalho, eu fui chamada porque realmente combinava com o personagem, dava certo e tal. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Antes quando eu era mais jovem, eu não pesquisava um personagem. Fazia pela intuição. Hoje não. Hoje tem claro que tem intuição, mas tem um estudo daquele personagem. Eu preciso ver como eu vou fazer aquele personagem. Eu tenho que pesquisar esse personagem, tenho que estudar, porque senão eu não vou conseguir entrar realmente a fundo naquilo que o personagem deseja, né? Eu gosto muito do filme de Fellini. Sim. Cabira, A Noite de Cabira. Eu gosto muito eu gosto muito dessa mulher que já foi, né? E assim, eu assistia muito os filmes. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Ela eu acho a capacidade dela, assim, quando ela entra para fazer um filme, gravar, parece que ela, quando diz gravando, é impressionante como ela embarca no personagem, como ela acende. Eu fiz A Pá, que é um espetáculo de Haroldo Rego, um rapaz do Rio, um diretor, que é baseado no filme iraniano, Gosto de Cereja. Um filme muito, muito bonito, e ele baseou esse espetáculo. Eu gostei muito do efeito, que eu trabalhei com Buda, com Everaldo Nanego, e Retábulo, de Luiz Carlos, que ele juntou uma equipe aqui, uns atores aqui, para fazer esse trabalho. Eu gostei muito de ter feito. Eu fiz uns 7, 8 curta. Longa, acho que uns 4, né? Central do Brasil, 15, de Raquel de Queiroz, Tatuagem, Abril Despedaçado. Eu fiz também a série, né? A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Ai, meu Deus! Quando, de repente, eu me senti agarrada por trás, na altura dos quadris. E por mãos que, habituada que sou a essas tentativas, eu vi logo que não podia ser mão de gente. Tudo muito rápido, né? É diferente, você tem que estar com o texto na ponta da língua, tem que estar com o personagem, não é como o teatro, né? O teatro você tem que ter um ensaio, toda uma pesquisa, né? E a televisão não, as séries você tem que estar você chegar, você quase não tem nem contato com o diretor, é só na hora mesmo que vai filmar. Então é muito, muito rápido, se você não for ágil, é diferente, é muito diferente, né? E diz que as pessoas dizem, eu gosto mais do teatro, porque o teatro ele é uma coisa, ali você está viva, né? O que for, foi, né? A energia, né, boa, positiva, tanto sua, da plateia, como da plateia para você, assim. Eu gosto muito, muito. Na realidade, foi uma homenagem que Walter Salles fez para mim e Vinícius, o meu filho, no Central do Brasil. Ele queria muito que a gente fizesse uma participação desse filme. E foi lá na Bahia, no interior da Bahia. E assim, para mim foi uma honra, né? Foi um presente que ele me deu, assim. Foi muito bom participar. Everaldo tava, Luiz Carlos, Rodrigo Santoro, Zé Dumont, assim, maravilhoso, assim, foi uma experiência muito boa. Tal sois vós, Senhor, Santo Deus, Deus vos salve, Virgem da Trindade Eu estava com a Piolim, né, o grupo de teatro Piolim, agora os meninos a gente deu um tempo, né, tá todo mundo fazendo uns trabalhos fora, e eu fui convidada recentemente para trabalhar com o Alfinim, com o Márcio Marciano. Ele está querendo montar um espetáculo comigo, Zezita e outras pessoas do grupo, e eu estou indo para trabalhar lá com eles. Estou muito feliz por todos esses anos da minha vida, de Cajazeiras até aqui João Pessoa e para fora do país, assim. Sou grata por todos os personagens que eu fiz.
as pessoas, os diretores, os amigos de teatro, né, que contribuíram nesse longo da minha carreira, meus irmãos, né, assim, tenho muito que agradecer a todos eles, os grupos, né, o Piolim e agora o Márcio Marciano Alfinin, né, que me abraçou, né, acreditou no meu trabalho, na minha potência.